Está começando o comentário matinal da Thrive. Olá, muito bom dia! Aqui é Diego Richene, economista e estrategista-chefe da Thrive Core Economics Research, e vamos iniciando o nosso comentário matinal desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. Mais um sextou, mais uma semana que está terminando, mas o nosso comentário matinal está só começando. E vamos lá para a Ásia, porque tivemos na agenda econômica os dados dos núcleos da inflação ao consumidor no Japão, que foram divulgados nessa madrugada, e no dado anualizado, esses núcleos vieram acima das expectativas projetadas pelos economistas consultados pela Bloomberg. As projeções eram de 3,1% de inflação anualizado, mas o dado veio 3,2%. Vocês podem dizer que foi um pouquinho acima, então não dá nada, mas dá sim, e isso fez com que a bolsa lá de Tóquio fechasse em queda, principalmente com o setor de varejo. Durante a semana nós tivemos aí os comentários de membros do Banco Central do Japão falando sobre as altas de juros que podem acontecer por lá ainda neste ano. O setor de varejo foi um dos prejudicados ao longo dessa semana e hoje não foi diferente, com essa inflação um pouquinho maior e fez, claro, com que a Bolsa de Tóquio fechasse em queda. Ainda no Japão, nós tivemos também a prévia, basicamente, do índice de manufaturas do país. Os economistas acreditavam ali num avanço de 49 pontos, frente ao dado anterior, que era de 48,7 pontos. Ele até avançou, mas abaixo das projeções, 48,9 pontos. Dados abaixo de 50 pontos indicam dificuldades do setor ou simplesmente uma retração. E isso também ajudou a contaminar o mercado japonês com um sentimento de pessimismo nos pregões por lá da madrugada. Também ainda na Ásia, a bolsa de Hong Kong subiu quase 4%, pessoal. E por quê? Por conta de dados absurdamente fortes da Alibaba, a gigante do e-commerce chinês, que teve resultados surpreendentes divulgados, inclusive, nesta madrugada. As ações subiram mais de 14% na Bolsa de Hong Kong, foi a melhor performance do índice, e é claro, isso ajudou muito o índice da Bolsa de Hong Kong subir forte, ou seja, quase 4%. Enquanto que nós tivemos lá na China o índice da Bolsa de Xangai aí avançando pouquinho, basicamente 0,85% de alta, mas sem grandes notícias ou dados na agenda econômica na China efetivamente. Agora, indo lá para a Europa, porque a agenda econômica está abarrotada de coisas para comentarmos. Primeiro, nós tivemos a divulgação das vendas no varejo no Reino Unido e veio um avanço muito forte. As projeções eram de um avanço de 0,4% na passagem de dezembro para janeiro e veio uma alta de 1,7%, ou seja, um dado muito positivo, muito forte e que inclusive corroborou junto com os dados de inflação que foram divulgados aí ontem, inclusive, que apresentou que a inflação anual no Reino Unido estava na casa de 3%. Então, vendas no varejo mais aquecidas é sinal de que sim, o consumo está mais acelerado, logo nós temos que a inflação também estava mais forte. Indo para a França, nós tivemos as divulgações do PMI de serviço, a prévia do PMI de serviços.
O avanço foi de 44,5 pontos, um dado muito ruim, porque as projeções indicavam um número de 48,8 pontos. E, novamente, dados abaixo de 50 pontos indicam dificuldades do setor ou retração da atividade. Então, o setor de serviços na França extremamente ruim e mesma coisa foram as prévias do PMI de manufaturas no país. Ficou dentro das expectativas dos economistas, ou seja, 45,5 pontos, mas ainda abaixo de 50 pontos também indica dificuldades. Indo lá para a Alemanha, na prévia do PMI de serviços, teve um avanço em relação aos economistas e ao mês anterior. Nós tivemos aí 52,2 pontos, os economistas acreditavam em um avanço de 52 pontos cravado, e no dado anterior nós tivemos também 52 pontos sendo medidos nesse índice. Portanto, o setor de serviços na Alemanha ainda está aquecido. Só que, por outro lado, a prévia do PMI de manufaturas mostrou ainda dificuldades da indústria alemã. Os economistas consultados pela agência de notícias Reuters esperavam um avanço de 45,4 pontos, veio até um avanço acima das expectativas, 46,1 pontos, todavia ainda abaixo de 50 pontos. Quando nós medimos isso tudo para a zona do euro, a prévia do PMI de serviços veio ali, no limite da expansão, 50 pontos cravadinho. Só que os economistas acreditavam em um avanço de 51,5 pontos. Portanto, mesmo estando acima de 50, ainda foi interpretado como um dado ruim da agenda. Quando nós olhamos para a prévia do PMI de manufaturas, nós tivemos 47,3 pontos nesse indicador, enquanto a média dos economistas acreditavam em 46,9 pontos. Daqui a pouquinho, 15 para o meio-dia no horário de Brasília, nós vamos ter essas mesmas divulgações desses indicadores, ou seja, do PMI de serviços e de manufaturas, só que lá na terra do Tio Sam, lá nos Estados Unidos. E, como já divulgamos aqui no nosso grupo de análise, as nossas projeções é de que a prévia do PMI de serviços nos Estados Unidos venha na casa de 53 pontos e a prévia do PMI de manufaturas venha na casa de 51 pontos. Portanto, são dados acima de 50 pontos, deve indicar expansão desses dois setores. Neste momento, pessoal, as bolsas mundiais operam ali mistas, vamos dizer assim. Lá na Europa, nós temos a bolsa de Frankfurt, na Alemanha, avançando levemente, 0,03% neste momento. Londres avança 0,15% e Paris avança 0,49%, apesar dos dados ruins aí da agenda econômica. Porém, o que está impactando mais os negócios na Europa nesse início de dia são os dados da agenda corporativa, com muitas empresas, inclusive, divulgando os resultados até que positivos nesta manhã. Enquanto que na Ásia nós tivemos aí o fechamento da Bolsa de Tóquio, como nós já apontamos, teve ali uma leve queda. Xangai, alta de 0,85%, Coreia do Sul, 0,02% de alta e Hong Kong, quase 4%, 3,99% de alta. Os futuros das bolsas americanas, neste momento, apresentam ali um leve avanço. O S&P futuro avança 0,03%, enquanto que o Dow Jones futuro avança 0,1%. Só que ontem, os mercados fecharam em forte queda lá nos Estados Unidos. O Dow Jones, por exemplo, fechou em queda de 1,01%. E por quê? Porque vocês devem se lembrar que no início do dia de ontem, no nosso comentário, nós dissemos que o mercado aguardava ansiosamente pelos dados da gigante de varejo Walmart e que aqueles resultados poderiam indicar a saúde do setor de varejo na maior economia do mundo, perfeito? Pois bem, o Walmart divulgou os resultados e não foi tão bom assim, tá? No geral, a leitura
leitura que os analistas fizeram é de que o setor de varejo americano começa a dar sinais de fraqueza dentro de um ambiente de desaceleração econômica. Então, por um lado, seria muito bom, porque o Banco Central americano conseguiria reduzir os juros, o que impactaria os negócios no mercado acionário, perfeito? Só que, por outro lado, tem a questão da inflação. Mesmo que haja uma redução das vendas no varejo e, a priori, um impacto, né, positivo sobre a inflação, ou seja, a inflação tende a cair porque tem menos consumo em tese, por outro lado, ainda temos a questão tarifária, né, as guerras comerciais aí da nova administração do Trump, principalmente contra a China, está aí impactando negativamente alguns negócios, ou pode impactar negativamente esses negócios. Foi o que, inclusive, o relatório dos resultados da Walmart disse, inclusive, tá, que tem muitos fornecedores da empresa que são de outros países, principalmente da China. Então, o aumento das tarifas para esses fornecedores vai impactar em mais custo para a gigante do varejo, e é claro que isso vai impactar também a inflação nos Estados Unidos mais lá na frente. Portanto, o mercado não gostou muito dos resultados do Walmart, e ontem as bolsas fecharam muito pessimistas, vamos dizer assim. Apesar de que agora, nesse início de dia, elas apresentam aí um leve avanço, até também tentando aí se recuperar das perdas de ontem. Ontem abriram, digamos assim, pechinchas, se é que podemos dizer assim, no setor acionário americano, então os investidores podem estar de olho nisso. Inclusive, os investidores também estão com muita expectativa dos resultados da Nvidia, da gigante de chips, e que também está inserida fortemente na corrida da inteligência artificial, e que conheceremos esses resultados na semana que vem. Então, no mercado de commodities, nós temos o petróleo recuando 0,92% a $75,78 o barril, e o WTI recuando 0,98% a $71,77 o barril. O ouro recua 0,4% a $2.944 a onça Troy, exatamente pelo fato de que tudo bem, o Walmart apresentou resultados ontem muito ruins, mas, de certa forma, os investidores, então, começaram a querer um pouquinho mais de risco, porque oportunidades começaram a abrir, principalmente no mercado de renda variável. Então, o pessoal está simplesmente fazendo aí um remanejamento dos portfólios nesse início de dia. Aqui no Brasil, ainda continuamos com a situação do Bolsonaro no radar, lá da Procuradoria-Geral da República. Também nós tivemos aí que o Alexandre de Moraes determinou que a Rumble, que basicamente também está movendo uma ação contra o ministro do Supremo lá nos Estados Unidos, juntamente com a empresa de mídia do presidente americano Donald Trump. O Moraes determinou que essa empresa Rumble indique um representante legal no país sob pena de suspensão dos serviços. Por quê? Porque o fundador dessa empresa simplesmente se recusou a fornecer dados de pessoas que estão ali no inquérito das fake news, né? E que basicamente o ministro quer esses dados sigilosos e as empresas estão recusando. Portanto, Moraes pode aí suspender também esses serviços, assim como ele fez com o X. E por falar em X, o mesmo ministro determinou uma multa aí de 8 milhões de reais para a empresa do Elon Musk pagar. E aí, senhoras e senhores, novamente estamos nesse imbróglio aí da questão de suspender ou não os serviços de algumas empresas de redes sociais aqui no nosso país. Mas, basicamente, essa questão da agenda política e do judiciário, ela deixa a gente um pouquinho, vamos dizer assim, chateados, né? Porque a gente
quer, na verdade, comentar coisas da economia, né? Então vamos falar sobre isso, porque aqui no Brasil, na agenda corporativa, ontem nós tivemos a B3, que é a dona aí da nossa bolsa de valores, divulgando resultados. Ela teve um lucro aí de 1,2 bilhões, crescendo 13,6% no quarto trimestre do ano passado, um resultado bem positivo. Lojas Renner não teve um resultado muito bom, tá? Na verdade, foi um resultado bem decepcionante, muito abaixo do lucro aí que os analistas esperavam. Basicamente foi um recuo de 7,5% ano a ano e apesar disso, o EBITDA avançou pouquinho, 1,7%, e a empresa anunciou um programa de recompra de ações aí de 1 bilhão de reais. Mas, de qualquer forma, o mercado não gostou muito desses resultados do varejo, porque, de novo, né, indica aí uma economia que pode estar entrando em modo de retração. E também tivemos na agenda de balanço o Nubank, né? O Nubank, ele tem ações divulgadas, ações negociadas, perdão, na Bolsa de Nova York, todavia é uma empresa brasileira. E o Nubank apresentou um lucro muito bom, um resultado bem surpreendente aí, mais de 600 milhões de dólares de lucro ali no quarto trimestre do ano passado. O Nubank está investindo pesado, continua investindo pesadamente em tecnologia, principalmente, mas é aquela coisa, a carteira do Nubank ela ainda é muito concentrada no público de baixa renda, a inadimplência dentro do banco ainda é um fator que preocupa, porém, o lucro começando a vir com mais consistência dá mais perspectivas para a empresa continuar crescendo de uma maneira mais robusta. A alta foi de 3% nesse lucro no trimestre e quando você compara o dado ano a ano foi de 54,1%, um dado muito positivo. E isso daí também seja uma declaração bem polêmica aí do presidente, do diretor, digamos assim, da área financeira do Nubank, porque em declaração logo após o balanço, ele disse que ele não quer ser o Itaú. O Nubank já é melhor do que o Itaú. Bom, são opiniões. Eu particularmente discordo, acho que o Nubank ainda tem muita coisa ainda para entregar e para chegar ao tamanho do que é hoje o Itaú. Porém, eu entendo aí a euforia desse diretor financeiro, afinal de contas, o Nubank começa a ter resultados um pouco melhores e apresentar lucros, né? Dentro de um cenário que é extremamente competitivo e agressivo, como é o caso das fintechs no Brasil e no mundo, né? Isso, claro, deixa a gente um pouco eufórico. E tem que ficar eufórico mesmo, porque é sexta-feira, vamos curtir o final de semana com a nossa família. Eu espero todos vocês novamente na segunda-feira para escutar o nosso comentário matinal. Cuidem-se bem, aproveite o final de semana com a sua família e até a próxima.